Estamos aqui em mais uma tarde para apresentar mais um episódio do nosso programa Pode Administrar. Boa tarde, Marília, tudo bom? Boa tarde, Jorge, tudo bem? Nós estamos aqui com esse projeto de extensão, certo? Do curso de administração e estamos seguindo com uns episódios, tá? Eu sou Marília, estudante também de administração do 7º período e Jorge está em qual período, Jorge? O nono. No 9º período, ele está quase saindo já. Pronto. Hoje a gente vai começar essa tarde de entrevistas com o Alan Souza, que ele é um ex-aluno da UERN também, do curso de administração, que já iniciou sua carreira no empreendedorismo e a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Alan. Como já falaram, meu nome é Alan Santos, onde eu sou o proprietário da Sertão Motopeças. É uma empresa no segmento de peças e serviços para moto aqui na cidade de Mossoró. Alan, você é ex-aluno aqui de administração? Sim, sou ex-aluno do curso de administração. Na época ainda morava em Caraúbas e me deslocava de Caraúbas para Mossoró para cursar esse curso. Vinha no ônibus, né? Ia e voltava. Todos os dias eu cruzava à noite, né? Uma batalha, mas... Conseguiu, é isso mesmo, a gente só consegue com muito esforço. E... Você falou anteriormente que você participou da matéria dela de iniciação empresarial, não foi isso? Isso. Na verdade, assim, puxando assim, um pouco mais atrás sobre o histórico de empreender, desde garoto eu tive essa vontade de empreender, né? Meus pais, na verdade, os meus avós, eles eram da zona rural e eu sempre estava lá. Gostava daquele ambiente, mas quando eu ia mesmo ajudar eles naquelas funções ali, né? Era um pouco braçal, e eu olhava para aquilo e disse, rapaz, eu não quero isso não. E eu olhava assim para as empresas e, de certa forma, na inocência, né, eu disse, rapaz, isso é uma fábrica de fazer dinheiro, administrar, né? Eu não quero viver essa vida aqui no sítio, fazendo, né, todo esse trabalho. E desde então me despertei para isso, né? Quando terminei o ensino médio, por indicação de alguns, eu ainda tentei fazer contábeis, mas meu coração pendia para a administração. Eu vou fazer o que meu coração manda, que é administração. Sim. Então, quando eu fiz o que meu coração mandou, então aí passei. Deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Você acha que essa sua verve de empreender, a disciplina da professora André Empreendedorismo ajudou a FEMU, né, a feirinha de empreendedorismo? Sim. Você fez o que, né? Você lembra? Lembro, sim. Foi muito importante, né? Inclusive, tinha uma jovem lá de Caraúbas também que vinha e cursava juntamente comigo e nós fizemos aquela equipe, né? Ela fazia parte. E naquela equipe, nós fizemos doces, né? Na verdade, nós terceirizávamos. Uma prima dela que fazia um sorvete, uns doces, a gente trazia para vender. Sim. Certo? E também a minha esposa fabricava uns chocolates, as trufas, né? Sim. Faziam as trufas e a gente trouxe para vender e assim, foi muito bom. Inclusive, a partir dessa ideia, eu comecei um empreendimento, né? Na época, eu prestava serviço a uma terceirizada da COSER. Sim. Né? E, a partir dessa feirinha, eu tomei gosto por aquele produto que minha esposa fabricava. E aconteceu que a galera começou a gostar. Disse, rapaz, aí trazia no ônibus, vendia no ônibus e vendia aqui também na UERN, né, como uma fonte de renda extra. Né? E você vê o empreendedor. Na época, muitas pessoas, não vou comprar, porque eu vou comprar o chocolate, não tem água. Eu disse, certo. Aí, comprava água,
né? Disse, aí comprei água para vender também. Disse, agora não tem mais desculpa. Agora você vai comprar o chocolate e a água. E comprar água. Então, a partir dessa feirinha eu já comecei a empreender. Sim. Mas aí quando você percebeu que, tipo assim, quando você passou do negócio das trufas para o setor de multipeças, como foi essa transição? Qual você tem uma afinidade? Como foi essa situação? De trufa, alimento, Né? chocolate, na ponta uma graxa. E tipo assim, públicos totalmente diferentes, né? É uma pergunta excelente. Pronto. Esse negócio começou a crescer, de chocolate, né? Na época a gente comprou um freezer grande, ela começou a produzir ao ponto, e isso eu trabalhando uma terceirizada, vendendo chocolates, então surgiu a ideia de vender para comércio. A gente montava um pacote, na época com 30 unidades fechadas, e a gente começou a vender nas mercearias, e como eu viajava prestando serviço em 4 cidades, eu aproveitava a viagem e já entregava nos Era comércios. representante nas 3, né? Isso. Aí então, acabou que o negócio começou a crescendo, vez por outra a gente tinha que contratar um ajudante para ajudar minha esposa, porque ela não dava conta de fazer para mim vender, né? Só que um colega meu, na época, chegou para mim e disse: Alan, você quer trabalhar de vendedor? Porque, na verdade, assim, eu trabalhava de leiturista na terceirizada para COSER. Era algo que eu não gostava. Eu fazia porque eu tinha que ter o meu sustento. Tinha as contas para pagar, né? Já casado, na época, com muitos compromissos. Então, eu trabalhava por necessidade. E era mas não naquele gostava. mesmo esquema, tipo assim, sair no sol, fazendo as leituras. Na época, a impressão ainda não saía na hora, como hoje, então eu dava 2 viagens no mesmo lugar. Para ler a leitura e para entregar. E na outra semana entregar a fatura. Então era muito puxado. Então, você tem uma ideia, na época, eu me acordava 5, 6 da manhã no máximo, já para cair em campo. Né? Quando dava de 2 para 3 horas, às vezes até mais, eu chegava em casa de viagem. Então, assim, já não tinha quase tempo, porque o ônibus já saía de 5 horas da tarde. Sim, você fazia isso enquanto você ainda estudava. Isso. Né? Então, o ônibus já saía de 5 horas da tarde para vir para Mossoró, para a faculdade. Então, era uma correria gigante. Né? Então, voltando, quando o meu colega trouxe essa proposta de vendedor de peças de moto na rota, e ele começou a conversar e tal, e disse: olha, agora lá não tem nada certo. Você não tem salário certo, você não tem ajuda de custo, de alimentação, de hospedagem, de combustível, você não tem nada. Você só tem a tabela da empresa. E aí, eu conversei com minha esposa, ela sempre me apoiou nisso, foi um braço muito forte, porque mesmo eu não gostando, mas eu tinha um salário certo, eu tinha uma moto locada na época, tinha vale alimentação. Sim. E abandonei tudo para trabalhar de vendedor. Riscos, né? Isso, porque eu me sentia preso na outra empresa, eu só quero livre. Então, se as outras pessoas fazem, eu não conheço o ramo, conheço porque tenho uma moto, mas não conheço a fundo. E encarei, comecei a vender. Comecei como representante comercial. Sim. Né? E a partir daí, né, sempre a mente empreendedora vê oportunidade em tudo. Né? Então, como tem essa fumacinha, né? Ele lá, mas a mente já trabalhou daqui a 1000 outras ideias. Aí abandonamos o negócio do chocolate, né? Porque não tinha como conciliar. Então, a partir de então, começamos a viajar. E tinha alguns produtos que a empresa não trabalhava, né? E na época eu adquiri alguns fornecedores de certos produtos que a empresa não trabalhava. Eu disse: eu vou colocar no carro esses produtos porque vai servir como uma ajuda de custo. Então foi a partir daí que eu comecei a tomar gosto pelo segmento que eu estou hoje. Comecei vendendo esses produtos, né? Vendia para a empresa e vendia para mim.
ao ponto de eu tomar tanto gosto que quando eu saía de casa, eu já saía com o carro com muita mercadoria. Então chegou um ponto que eu cheguei para a empresa e disse, não, eu não vou mais ficar na empresa, vou trabalhar só para mim. Aí foi o pontapé inicial no ano de 2015 para 2016, né? E foi bem interessante, porque eu tinha um carro pequeno, ele já não suportava, passei para uma caminhoneta na época, e da carroceria dela, né, fiz vários compartimentos para colocar mercadoria, e depois veio a ideia de fazer uma loja ambulante. Então, na época eu comprei uma van, tirei todos os bancos, fiz prateleira de um lado e outro. Já como eu estava em administração, já estava entendendo como eram os processos organizacionais. Então, eu já coloquei uma loja, comprei uma impressora com um notebook, com um sistema. Então, todas as mercadorias que estavam ali dentro da van estavam no sistema e eu já tinha impressora. Então já começou organizado. Então eu já sabia quanto tinha de estoque, contas a pagar, contas a receber. Uma coisa que se você não tivesse feito a administração, você provavelmente não faria, né? Isso, né? Porque é uma questão que, vamos supor, muita gente não tem esse conhecimento, aí vai no papel, anotando, não tem controle. E tipo assim, já começa aquela mentalidade, não, vou só começar, mais pra frente eu organizo, eu planejo melhor, algo assim. Não... Sendo que se você não começa já planejando, então para você pegar o planejamento para planejar uma coisa andando já é uma... E verdade. Fez muito certo. Era muito bacana. Na época eu só atendia pessoas que tinham loja, não era o varejo, era uma espécie de atacado. Sim. Claro que eu não tinha o potencial dos grandes do mercado, mas a minha estratégia de chegar com a mercadoria no ponto do cliente, alguns produtos estratégicos do alto giro, né, quando eu chegava, não quer não, mas entra aqui com isso, os clientes já ficavam encantados com aquela maneira de trabalho. Estou precisando dessa peça, estou precisando dessa lança. Só a apresentação dele de uma van já chama a atenção, né? Estou precisando aqui dos parafusos e tal. E a van era tão bacana que ela tinha porta automática, né? Às vezes, para brincar com o cliente, aí eu deixava o controle escondido, aí eu apertava e disse, olha, aqui quando o cara tem dinheiro, se aproxima dela, ela abre a porta sozinha. É quase a porta da esperança de Silvio Santos. Esse diferencial foi importante, né, na consolidação da sua loja, do seu empreendimento? Sim, foi a partir dali que, como se diz, virou a chave do meu negócio, porque assim, eu tinha que correr atrás, porque a partir de então, eu tinha que tirar todo o meu sustento daquele empreendimento. Então eu tinha que dar todo o meu gás, a minha força nesse empreendimento, né? E fiz muitas amizades, muitos clientes, eu atendi o Alto Oeste, passava a semana viajando, saía na segunda, voltava na sexta ou no sábado para casa e reabastecer o estoque, né, da van. Qual você acha que foi o maior desafio nessa empreitada que você se propôs a fazer? Na sua van, sua loja, sua van loja. Excelente essa pergunta, né? Isso daí é um ponto primordial para muitas pessoas que às vezes deixam de empreender por um simples detalhe. Vixe, é um simples detalhe? Sim, recurso. Dinheiro. Né? Então vamos dizer, quanto você investiu para começar esse negócio? Eu vou dizer que eu não investi R$1. Sim. Eu comecei sem nenhum real de investimento. Como assim? Né? Então, eu entrei com crédito de empresas. Então, assim, eu entrei devendo o negócio, né? Então, as empresas, por indicação de amigos, olha, é um rapaz bom e tal, pode vender. Então,
teve essa espécie de fiador de palavra. Na né? confiança, né? O rapaz é um menino bom, pode vender, então eu comprava no cheque, comprava no boleto. Fio do bigode. Como diz do E interior. o desafio maior ainda. Por quê? Porque eu tinha que vender realmente. Já começava com aquela pressão, tipo assim, Para pagar tem que as dar contas, certo. Para Pode não poder vender. cumprir com os fornecedores, né? E tirar o meu sustento. Sim. Sem contar que a van que eu tinha era financiada. Então era outro compromisso. Mais outro compromisso que eu tinha, né? Então, assim, um grande desafio. E isso, assim, me moldou muito, né? Ao longo da trajetória. Não faz, assim, tanto tempo, mas quando você cai em campo, que vive aquela prática, você passa a adquirir muito conhecimento prático, né? Mas faz um bom tempo já é consolidado, porque tirando a média de vida das empresas no Brasil, a edição já ultrapassou. E isso, eu já tenho 10 anos, né? Completo agora em agosto. 10 anos de processo. Pronto. Nesse processo da van, muito bom, eu não tinha funcionário. Minha esposa em casa, quando recebia mercadoria, ela ajudava na separação. Sim. E tal, mas sem funcionário, faturamento muito considerável, estava honrando todos os compromissos. Porém, entra um detalhe muito chave. Né? No ano de 2016, nasce a minha primeira filha, né, Amanda. E trabalhando, passando a semana viajando e tal, eu vi que eu estava perdendo, assim, os processos de crescimento da minha filha, né? Começando a andar, começando a falar, e só passando mensagem, fotos e tal, e aquela saudade, eu refleti muito sobre isso. Eu vi que o comércio tinha encaixado e estava dando certo. Então eu resolvi dar mais um passo. Abri uma loja física, que foi em 2017, em Caraúbas, né? E deixar um pouco de lado a questão da viagem. E isso daí foi assim, um marco muito forte para mim, para minha vida e para o comércio, né? Porque eu estava mudando o público de atendimento, eu estava saindo do atacado para o varejo. Então, assim, foi uma época que eu sofri muito financeiramente. 2017 foi tido como um ano de crise financeira também, se não me foge a memória. Então, foi uma batalha muito forte. Mas aí eu fiquei, para não sair 100%, eu fiquei com a loja física ainda vendendo no atacado, viajando, né? Então, a partir daí aí começou uma batalha, aos poucos, se levantando, né? E chegou ao ponto de a loja crescer, sair de um ponto pequeno, fui para um maior na cidade de Caraúbas. E no ano de 2021, eu abri a segunda unidade da loja. Cara, você abriu uma loja no meio da pandemia, saiu na loja ambulante, que eu gosto dessa palavra, ambulante. Mas não ambulante porque aquele pessoal informal que vende o ginganga no centro. Mas ambulante porque roda, porque perambula. Então eu gosto dessa palavra. E você fez essa mudança no auge da crise do Brasil. E eu acho que em 2021 ainda estava bem mais difícil. Em 2016 a gente teve aquela crise econômica, política econômica, que o Brasil deu um ponta-cabeça assim. Aí na pandemia, em 2021, você também abriu outra loja. Nas crises ele tá crescendo. Porque ele cresce, exatamente. Interessante isso. Pois é, algo assim que inexplicável. Então, abri a segunda unidade. Né? Só que nesse período, né, mais uma fase de aprendizado. Né? Sim. Quando eu abri a segunda unidade, né, ela não ia decolar rapidamente, né, porque a outra teve todo um processo. E eu falhei em não calcular todo esse processo. Então, assim, claro que eu tinha um cálculo mais ou menos de 1 ano para que essa loja, a segunda unidade que foi em Mossoró, para decolar. Só que ela não respondeu à altura do que eu tinha planejado. Até porque a primeira loja foi em Caraúbas, então assim,
Caraúbas é um público diferente do que tem em Mossoró, né? Justamente. E assim, a gente planeja, tipo, acha que tem uma quantidade X de riscos, mas vai ver, tem outros riscos que a gente vai ter que lidar também. Muito bem. Então, realmente é isso aí na prática. Você calcula, mas sempre tem alguns elementos surpresas imprevisível que podem tirar da rota. Foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu tive que tomar uma decisão no ano de 2022, um ano após ter aberto a loja, de fechar a loja em Mossoró ou fechar em Caraúbas. Só que aí entrou uma análise que para muitos é loucura. Sim. Né? A loja de Mossoró, ela estava apenas se mantendo. Não estava me dando lucro, não Sim. estava me dando só pagava lucro, as contas. Só pagava as contas. E quem estava dando lucro, que já estava de certa forma estabilizado, era a loja de Caraúbas. Né? Só que eu tomei uma decisão. Né? Eu olhei o cenário de Mossoró, vi o potencial da cidade, né? Vi a questão do público totalmente diferente do público do interior, porque assim, no interior, queira ou não, ainda tem aquela velha tradição do fiado. Sim. A venda na promissória não tem como esconder. É muito difícil você ter um comércio no interior e não abrir mão. Até né? hoje em dia lá, ainda no fiado tem muito. No teu caderninho lá. Até eu sair de lá ainda tinha. E com certeza tem muitos do meu segmento e de outros que sofrem com isso. Então, assim, eu já tinha um certo volume de pessoas na promissória, muita inadimplência, né? Então eu coloquei tudo na mesa diante da situação, né? E vendo que o público de Mossoró já está adaptado, dinheiro, Pix, cartão, fiado. Porque quando você vai para o interior ainda é como você volta um pouco atrás no tempo, né? Porque a gente vê a cadernetazinha e bodega, né? Aqui em Mossoró a gente ainda vê uma lanchonete, se você come todo dia, mora ali, ou trabalha perto daquele lugar. Mas numa oficina, né? E vai muito também a questão da amizade. Sim. Mas eu conheço seu pai, você conhece seu avô e tal, aí vai com essa conversa de amizade. Cidade menor, todo mundo se conhece. Se conhece, né? Então, quando você diz um não, que é isso, você me conhece. Já fica uma cisma, né? E, na verdade, assim, boa parte das pessoas que enganam é justamente aquelas que conhecem, é parente, é amigo, colega de infância da escola. Então, isso pesou muito na decisão. Então, eu resolvi realmente, eu disse, eu vou para a loja que não está dando lucro e vou fechar que está dando lucro. Porque essa decisão era crucial. Ou eu tomava essa decisão, ou ia chegar a um ponto que eu ia quebrar as duas lojas. Porque uma tinha que dar suporte à outra. Então, a que estava dando lucro, eu tinha que tirar o lucro dela para sustentar a outra. Então, era uma decisão crucial. Você fez o que Roma fez, dividiu o império entre Roma do Oriente e Roma do Ocidente, justamente para não quebrar. Tanto que Bizâncio sobreviveu até o ano 1500, 1400 e pouco, 1500 e pouco. Foi uma decisão acertada. Então empreender é isso. Tem momentos que você avança. Na minha concepção, aquele passo que eu estava dando de abrir a segunda loja ia ser, assim, um estouro. Eu ia conseguir abrir várias outras em outras cidades rapidamente. Porque eu já tinha em mente a maneira de administrar, né, a maneira de lidar, o conhecimento. Já entendia do métier, né? Isso, e a abertura que você conheceu foi primeiramente a de Caraúbas. Então, supostamente a gente sempre vai achar, não, a de Caraúbas aconteceu isso dessa forma, a de Mossoró também vai ter esse mesmo caminho, que eu estou administrando do mesmo jeito, fazendo os mesmos procedimentos, né? Isso. Pois é, então eu tive que tomar essa decisão. Foi muito difícil porque, primeiramente, eu queria vir. Lá, já com toda a estrutura, tinha prédio alugado, mas já tinha comprado terreno para a construção da loja, né, no prédio próprio. Né, onde é que fica a sua loja aqui? Oi? Sua loja aqui em Mossoró, onde é?
é na Avenida Coelho Neto. Né? Coelho Neto Fica próximo aqui, ali. fica próximo à Avenida Alberto Maranhão. Né? Fica próximo também à Igreja do Alto da Conceição. Sim, sim. Né? Então, fica naquelas proximidades. É Coelho Neto com a Joaquim Nambu. Sei. Então, foi um momento crucial, eu tive que tomar essa decisão, e uma decisão acertada. Né? Um mercado diferente, maior, mas com uma possibilidade maior também de lucro e de fazer mais receita. Né? Me mudei 100%. A princípio, eu queria vir encarar toda a realidade, minha família encarar Luvas, mas minha esposa resolveu também cair de dentro e disse: não, vamos todo mundo. E a gente veio, alugamos casa e enfrentamos. E a partir do segundo para o terceiro mês, só para você ter uma ideia, assim, claro que a gente crê na bênção de Deus também, que a gente não pode descartar isso. Então, a partir do segundo para o terceiro mês, nós conseguimos faturar na loja de Mossoró o que as duas juntas faturavam. Em uma loja, uma equipe reduzida. Então, isso nos fez acreditar que realmente foi uma decisão acertada, difícil, mas acertada. Até mesmo para ver que, tipo assim, para crescer não só tem que vou abrir muitas lojas, e sim que deu um passo para trás para que você pudesse realmente crescer aquilo que você tinha vontade, né? Exato, foi mais eficiente, fez mais com menos. Exatamente. Justamente. Então, assim, empreender é muito bom. Eu me encontro dentro do empreendedorismo. Sim. Né? A minha mente trabalha 24 horas na questão de empreender. Né? Já ideias também. Tenho muitas ideias, né? Muitos projetos até já fora do meu segmento. Né? Hoje, já pela maturidade do comércio, né? Eu pretendo continuar com a loja, mas eu já penso em investir em outros segmentos fora do meu. Né? Não penso mais em abrir uma filial. Mas assim, para a gente conhecer assim, um pouco mais, qual assim, o conselho que você acha que seria o mais importante, principalmente para os alunos que também têm vontade de empreender como você tinha, ou até mesmo as pessoas do comum mesmo. Tem muita gente que sai do meio CLT para empreender, muitas vezes por necessidade, e acaba fazendo o básico. Não tem as ideias, não quer crescer. Vai atrás, né, de mais conhecimento. Porque você sabe que quando você vai empreender, você tem que saber um pouquinho de tributação, um pouco de administração, um pouco de muita matemática para fazer esses cálculos, para precificar, para saber quando é que vai ser seu lucro. E também tem que ter a mente aberta, né? Isso. Você acha que essa mente aberta para novas oportunidades, ver novos negócios, ela se aprende ou nasce com você e você não consegue aprender? O curso de administração ajuda a quem quer empreender? Com certeza. O curso de administração ajuda. Mas eu vejo, assim, muito a questão de uma aptidão própria, do querer. Né? Porque quando você quer, você busca conhecimento, né, sobre aquilo. Aquilo que você não sabe, você vai buscar conhecimento. Como você falou, empreender, você vai ter que ter uma noção que um curso de administração, inclusive, dá, né, noções até de psicologia, você entender o próximo, você vai ter que lidar com pessoas, com clientes, com funcionários, você vai ter que ter noções de contabilidade, você vai ter que ter noções de matemática, até porque não é apenas comprar um produto por 10 e dizer que vou vender por 15, você tem que saber que tem todos os custos que tem que ser atribuído ao valor daquele produto, para que no final você não tenha prejuízo. Né? Então, primeiro, a força de vontade. Se você tiver a força de vontade, né, não fique só na teoria. Né? Caia dentro na prática, não use a prerrogativa que não tem investimento. Eu sei que quem tem investimento sai na frente, mas não é um impeditivo, né? Mas se nós olharmos a história de muitos empreendedores, né,
você vê que a maioria deles, eles surgiram apenas com a ideia. E tiveram pessoas que compraram a ideia. Né? E hoje são gigantes do mercado. Se a ideia for boa, aparece um comprador, né, para ela. É verdade. E você falou que você tá ali na Coelho Neto, né? E ali na Coelho Neto, a gente que anda ali, eu pelo menos passo ali todos os dias, vejo assim, tipo, mais umas 20 oficinas e lojas de motopeças ali. Ali é meio que um setor ali, junto com a Paraíba de peças e oficinas e tal. Como é que você vê essa concorrência meio que meio não, porta a porta mesmo, né? Lado a lado. Lado a lado, exatamente. Top, eu estou gostando das perguntas, tá bem arrombado aqui. Muito bem. Quando eu pensei em abrir em Mossoró, eu pesquisei muito a questão do local. Para muitos é uma loucura você abrir uma loja. A visão de interior é essa. Se você abrir um segmento vizinho, você está arrumando um inimigo para você. Né? Arruma logo empregado ou confusão. Sempre dizem, tipo assim, olha, nesse canto aqui, um exemplo, não tem uma padaria. Abra uma padaria que vai dar certo. Pois é. Então, eu sempre ia a Fortaleza e eu gostava sempre de observar. Né? Uma das características do empreendedor é observar, prestar muito atenção no seu segmento, naquilo que você quer colocar. E você olhe para quem é maior que você. Né? É um dos segredos. Você olhe para quem é maior do que você. Né? E eu visitei a rua Clarim de Queiroz, em Fortaleza. Uhum. É uma rua onde é um quarteirão inteiro com um segmento de motopeças. Lá qualquer espaço é utilizável. Eu tinha um fornecedor na Clarim de Queiroz que era muito estreito e tinha um primeiro andar que tinha que subir numa escada de madeira, literalmente. A escada era em pé, assim, você tinha que subir para ir no estoque dele. Todo o espaço utilizável. Os mecânicos lá, quando estavam ociosos, ficavam na calçada, quando viu a pessoa de moto, aí já acenava, entra aqui. Então eu disse, se isso eu colocar na minha cidade aqui, vai dar confusão. Só que o mercado de Mossoró é diferente. Então, analisando alguns pontos comerciais, né, eu identifiquei que essa rua já tinha um movimento do segmento. Então, foi por isso que eu tomei a decisão de abrir aonde já tinha. Por quê? Porque o cliente ele já ia atrás da peça de moto ou do serviço naquela rua. Então, eu entraria com mais uma opção. Mais um ator dentro de um ecossistema que já existe. Isso. Então, foi essa a concepção. Lá, eu tenho concorrente que já tem mais de 40 anos de mercado. Eu sou um bebê diante deles. Né? Mas, mesmo assim, a gente tem crescido aos poucos. Né? E não acredito que também não tenho afetado ele. Sim, não, pelo contrário. Né? Eu tenho adquirido um público diferente. Na ecologia de empresas, a gente vê que os concorrentes também têm seu papel. Porque ele lhe afeta de uma forma, você afetou ele de uma forma positiva. E ele lhe afeta também de uma forma positiva. Lógico que pode afetar negativamente, pode, mas aí é questão concorrencial de mercado. Tem nada que seja errado, nada disso. Mas você. Vai arrumar confusão. Exato. Mas gostei dessa sua pesquisa que você fez. E você foi para um ecossistema já existente, né? Interessante isso. Você, ao invés de fazer como muitos que não iriam para esse lugar, você foi para onde tem muitos concorrentes, tem muitos outros players, muitos outros atores. Interessante. Um pouquinho, acho que conseguimos falar um pouco de tudo. Acho que sim. Você está satisfeita, Marília? Estou sim. Ótimas perguntas, ótimas respostas também. E bom que ver, assim, muita coisa que a gente vê assim, na sala de aula é uma mentalidade que você já tem. Exato. Você busca novas ideias, você corre atrás. E como eu falei, muitos empreendedores querem manter meu lucro aqui para manter minha família, mas sempre é importante ser perseverante, resiliente e continuar até crescer cada vez mais, né? É verdade. E assim, o curso de administração,
ele abre mais a sua mente em relação ao mercado. Você vai empreender não sendo mais uma pessoa tão informal em conhecimento. Sim. Né? A gente sabe que o mercado ele funciona da seguinte maneira. Você tem um concorrente, o concorrente está lhe observando. E você também deve observar o seu concorrente. Exato. O concorrente, né? Só que quando você tem conhecimento e usa estratégias, é diferente. A sua percepção é outra, né? Isso. Então, geralmente, o que se acontece no comércio é pessoas que copiam as ideias que estão dando certo dos outros. Tipo, a realidade de onde foi copiado pode ser, às vezes, totalmente diferente daqui onde se quer copiar, né? E, às vezes, não dá certo uma ideia que dá certo em São Paulo ou em Caraúbas, pode não dar certo aqui, né? Isso, é verdade. Tem que analisar alguns pontos para ver se é viável esse negócio. Tem que analisar quais pontos você pode se inspirar e quais não, né? Porque, um exemplo, São Paulo é muito diferente daqui. Exato. Caraúbas também é diferente daqui. O poder aquisitivo de São Paulo é diferente daqui, que é diferente de Caraúbas, né? Exatamente. Então, são estratégias diferentes, abordagens diferentes. Lógico, você pode se inspirar numa ideia de São Paulo, com certeza. Indico até. Acima. Exato, mas adaptar, né? A realidade não é só fazer uma transferência da ideia para o local que você quer empreender. Então, interessante, você ter a estratégia, né? E aquela estratégia funcionou. Você já tem que entender que o seu concorrente provavelmente vai copiar. Então, você já tem que ter, na nossa linguagem popular, outra bala na agulha. Outra carta na manga, né? Porque quando ele copiar, você vai saltar na frente já com outra ideia. Sim. Né? E essa questão assim, de trazer também novidades de fora e tal, muitas vezes pode acontecer de dar errado. Até ontem, uma pessoa conversando comigo e contou sobre isso, que um empreendedor aqui de Mossoró trouxe uma ideia, foi uma feira em São Paulo, né? E acho que no ramo de material de construção, e na época disse, olha, vamos fazer uma mega estrutura, vou climatizar, colocar porta de vidro e tal. Porque eu vi isso em São Paulo, eu vi numa feira e tal, e trouxe essa ideia. Quando ele colocou porta de vidro e fez todo aquele negócio muito bonito, o faturamento caiu. Eu sei. Por quê? Porque o público ficou receoso de entrar naquele comércio porque estava fechado. Né? Então, assim, o que é que eu faço? Abro as portas. Porque as pessoas pensam que não vão ter o dinheiro suficiente para comprar algum produto. Isso antigamente, é claro que hoje, mudou, necessidade, né? O ar-condicionado é fundamental, né? É uma necessidade. Os clientes acham até bom quando o ambiente é climatizado. Fica mais tempo. É verdade. Mas... E quais são os planos para o futuro da sua empresa, da Sertão Motos? O que é que você pensa em fazer? Você disse que está pensando em outras ideias de outros segmentos, mas na Sertão Motos, o que é que você pensa para ela daqui a 5 anos, por exemplo? Olha, é o seguinte, meu pensamento para Sertão Motopeças, né, na verdade, a minha mente hoje ela está muito aberta. Sim. Por exemplo, você se desfaria da Sertão Motopeças? Sim. O verdadeiro empreendedor... Pagando bem, né? O verdadeiro empreendedor, ele tem que ter a mente aberta e não ter amor literalmente àquilo. Apego. Hoje eu não tenho, né? Então, assim, tenho pensamento, sim, de continuar com a Sertão, mas até o momento que eu recebo uma proposta de alguém que tem interesse em montar um negócio e tal. A gente vê grandes empresas hoje que fizeram isso. Né? A gente tem um exemplo recente da Ricardo Eletro. Né? Era um grupo gigante que ele vendeu. Né? E hoje ele toca outros segmentos. Então, assim, tenho pensamentos de crescimento da Sertão Motopeças, mas a minha mente hoje ela está aberta ao mercado que me dê renda. Sim. Que pague bem, né? Que pague bem. Não é nem que pague bem, que tenha um retorno que compense todo o trabalho, as dificuldades, o esforço, né? Isso, então é um detalhe muito interessante, porque assim, às vezes as pessoas
prendem o seu coração àquele determinado comércio, às vezes até tá, sei lá, quase em um Vê aquilo, precipício, mas é o apego, o amor àquilo. vê o comércio como um fim e não como um meio de, né? E temos que saber também que o empreendedor, o empreendimento, ele vai se adaptar. Então, querendo ou não, vai ter um momento que aquele mercado pode decair, pode crescer. Então, querendo ou não, você vai ter que verificar qual vai ser a sua melhor proposta, o que é que vai ser melhor para você naquele momento para continuar realmente tendo a sua renda e o seu empreendimento. Isso não significa necessariamente algo ruim, né? A gente tem que saber que a gente tem que se adaptar a essas mudanças, porque senão a gente não sobrevive também. É verdade. O empreendedor ele tem que saber trabalhar com números, né? Então, assim, se tem um determinado segmento, os números, né, oferecem um retorno melhor, não tem por que eu Ela vem que... Pronto, para finalizar a entrevista de hoje, a gente, só para encerrar mesmo, a gente queria saber qual é o seu conselho principal que você daria para alguém que quer iniciar um empreendimento ou até mesmo um empreendimento no setor de moto e peças. O primeiro conselho é que a pessoa acredite no seu potencial. Eu eu tenho certeza que o maior obstáculo para quem quer empreender, seja em qualquer segmento, é a própria pessoa, né? Assim, eu me acho incapaz, tem pessoas, já tem muita gente grande no mercado e tal, e coloca inúmeros empecilhos. Então, se a pessoa, né, tiver uma autoconfiança, adquirir conhecimento, que é a base de tudo, não adianta apenas abrir por abrir. Tem muitas pessoas que quebram literalmente, que fogem do mercado, porque apenas olha para o vizinho e vê a prosperidade e acha que fazendo a mesma coisa vai dar certo. Tem que ter o conhecimento e tem que acreditar no seu potencial, né? E ir para cima mesmo, né? Com fé que vai dar certo. É isso aí, Alan. Obrigado e... Obrigada pela presença, por ter se disponibilizado para vir aqui participar desse projeto. E foi uma ótima entrevista. Foi sim. E façam como o Alan, né? Onde os outros veem crise, ele vê oportunidade. E até mais. E